Nesse vídeo eu vou te mostrar uma aplicação bastante interessante do simulador de amortização de tabela price do Excel Genial, que é esse material que você está vendo na sua tela. Vale lembrar que esse material está disponível para aquisição no link que está aqui na descrição do vídeo e ele serve para desenhar para você como vai ficar o seu financiamento de forma muito rápida a partir do momento que você faz alguma amortização na tabela price. O grande intuito desse vídeo é fazer um exercício um pouco diferente. É um exercício onde você quer diminuir uma quantidade de valor na sua parcela, ou você quer diminuir o período de um determinado número de meses ou anos, e aí eu vou te mostrar como você consegue, sabendo quanto você quer diminuir, utilizar a planilha para saber quanto que você precisa colocar de amortização para chegar nesse seu objetivo. Então o grande intuito aqui é, você já sabe quanto você quer pagar menos por mês, mas não sabe qual que é a amortização que você tem que colocar em cima disso para chegar nesse objetivo. Eu vou te mostrar como que você usa esse material para chegar nessa conclusão. Antes de mais nada, eu vou te falar rapidamente como que essa planilha funciona. É uma planilha, como eu te disse, que simula a amortização para financiamento de tabela price, para você conseguir fazer diversos cenários rapidamente no Excel, sem ter que recorrer a ferramentas que podem ser bem mais complexas do que uma simples tabela de Excel que eu vou te mostrar aqui. O que você precisa entrar de dados para a planilha funcionar? Você tem que entrar com 5 dados, ela vai acabar utilizando 4, mas você tem que entrar com 5 para que ela consiga te mostrar o quão vantajoso está sendo a sua decisão. Tem que entrar com os dados nessa aba aqui de entrada, são esses dados que estão nas células em cinza. As outras células são bloqueadas puramente por controle e por segurança, para a planilha continuar funcionando da forma adequada. E aí os dados que você vai entrar na tabela cinza são valor de entrada, ou seja, você está fazendo financiamento, por exemplo, de um imóvel, e aí você deu 120 mil de entrada. Eu só vou utilizar esse dado para calcular o valor total do bem que você negociou, não vou usar isso no financiamento. Depois você entra com o valor financiado, estou simulando aqui 180 mil, você informa a taxa ao ano, a taxa total, né, a taxa tirando os custos extras de seguro, quanto que você negociou, nesse caso 13%, número de prestações em meses, coloquei 240 meses, e também custos extras, geralmente algum seguro, geralmente alguma taxinha, geralmente alguma outra coisa que você pode colocar em conta aqui no seu financiamento, e aí você vai colocar, nesse caso, coloquei R$90, você vai informar nessa célula que está aqui na E10. E aí depois, com essas informações, o que o Excel vai fazer? Ele vai pegar todos esses 240 meses e aqui na aba ao lado vai te mostrar o desdobramento desse financiamento mês após mês até chegar aqui no mês de número 240, que é o que você informou. Essa planilha suporta até 420 linhas, que geralmente é o prazo máximo que nós temos aí de financiamento. Para cada um dos meses nessa aba aqui, você vai conseguir ver qual que era o saldo devedor inicial, qual que é os juros, quanto que você está pagando, qual que é o pagamento de taxas, enfim, você vai conseguir ver toda a evolução do seu financiamento. E aí você vai conseguir colocar valores extras, que são os valores para amortização. Você vai escolher um mês, a sua escolha, vai inserir um valor extra para aquele mês que você vai pagar e vai selecionar se você quer aquela amortização no período, ou seja, deixando o seu financiamento menor, ou se você quer na parcela, deixando a sua parcela menor. E aí ele vai recalcular todos os meses dali para frente e vai continuar te trazendo o resumo daquele financiamento. Qual que é o resumo do financiamento? São essas informações que estão nas células em azul. Então você já consegue saber logo de cara qual que é o valor total do bem, somando aqui as informações que você trouxe, a taxa ao mês, o valor da parcela, conforme os dados que você informou, o valor de entrada somado com o total que você gastou em parcela, somado com o valor de taxa, somado com o valor extra, que são as amortizações, vão dar quanto que você gastou em todo o financiamento. E aí você consegue saber quanto que você gastou em tempo, qual que é o número de anos e quanto que você gastou dividido pelo total do bem. Nesse caso eu gastei 625 mil e o meu bem era de 300, então eu gastei 2,086 vezes o valor total do bem sem correção nenhuma. É só uma estimativa para você ter uma ideia de quão bem acabou sendo o seu financiamento. Então vamos lá.
Entrada de dados já está entendida, tabela price já está entendida, então isso tudo posto, nós vamos para aquele exercício que nós havíamos falado. Antes de ir para ele, eu quero salvar esses dados aqui, porque conforme eu faço alguma amortização, ele recalcula tudo. Então é interessante, toda vez que você for utilizar essa planilha, você salvar esses dados aqui de resultados, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou copiar, você percebe que eu não tenho nenhuma amortização, copiei os dados e vou colar nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha que vai trazer para mim aqueles dados que nós vimos para esse cenário base, que é o cenário sem amortização. Depois um cenário onde eu diminuo R$200 da parcela e um outro cenário onde eu diminuo 5 anos de prazo. Eu vou fazer todos esses cenários, vou mostrar como que você faz na planilha e depois nós vamos estudar qual cenário que trouxe para a gente mais ganho e mais benefício, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já tenho aqui o cenário de que eu gasto 625 mil se eu não fizer nenhuma amortização nesse financiamento. Agora eu quero fazer o seguinte, veja bem, eu tenho aqui que a minha parcela que eu gasto por mês é R$ 2.017,74. E aí tem algum custinho extra de R$90 que vai fazer eu gastar R$ 2.107,74 quando eu somo aqueles R$90, mas a minha parcela é de R$ 2.017,74, que é esse valor aqui. Eu quero diminuir a minha parcela em R$200. Então, vamos supor que o meu financiamento, que é de 240 meses, eu vou fazer o seguinte, eu quero baixar R$200 na parcela e eu vou simular que eu vou ter uma amortização no mês de número 18. Então, depois de 1 ano e meio de financiamento, eu acabei juntando uma grana e eu quero saber quanto que eu tenho que dar de amortização no mês 18 para que ele baixe a minha parcela em R$200. Então, o que você faz? Você vai colocar aqui um valor, que eu vou colocar R$1, aleatório, um valor muito simples. E como eu quero baixar R$200 na parcela, o tipo de amortização é parcela. Então, eu venho aqui, coloco parcela. E ele vai mudar, ó. Se eu der R$1 de amortização, que é um valor muito pequeno, ele vai cair 2 centavos, ó. Passa de 2,01774 para 2,01772. Aí eu vou aumentando o valor aqui até reduzir em R$200. Se é 2,01774, para cair R$200, ele tem que ir para 1,81774. Então, eu vou aumentar. Vou dar aqui, por exemplo, 10 mil, para já chegar num valor bom, ainda não é o suficiente. 15 mil, estou buscando 1,817. 18 mil, ó, já não é 18 mil, é 17.500, por exemplo. E assim você faz sucessivamente, acabei acertando aqui o valor para cair R$200 na parcela. Se eu fizer aqui, por exemplo, esse cara menos esse cara, ele cai para mim, não deu certinho, né? Porque tem algumas diferenças ali de casas depois da vírgula, deu quase R$200 de diferença. Tem uma forma um pouco mais rápida de você fazer isso. Qual que é essa forma? Você tem que utilizar uma ferramenta do Excel que chama Atingir Meta. E eu vou te ensinar como que você faz isso. Primeiro, você vai no mês que você quer fazer a amortização, que é o mês de número 18. Você vem aqui no valor extra informado, coloca R$1, que é um valor bem baixo para ele ter como ponto de partida, e coloca que a amortização vai ser feita na parcela, que é o exemplo que nós queremos aqui, diminuir R$200 de parcela. E aí você vai fazer o seguinte, você vai aqui em dados do seu Excel, teste de hipóteses, atingir meta, e nós queremos usar essa ferramenta do Excel para atingir a determinada meta. Eu quero que essa célula aqui, que é a minha próxima parcela, eu quero que ela seja quanto? Eu quero que ela seja 1.817,72, que é o valor que estava aqui, no caso, né? Eu tenho que colocar, na verdade, 74. 1.817,74, porque é R$200 a menos do que a minha parcela original. Alternando essa célula aqui, ou seja, a célula H20, que é onde está o pagamento depois, tem que ir para 1.817,74, que é o valor atual menos 200, alternando a célula da minha amortização. Quando eu dou OK, o Excel vai processar, vai fazer as análises e ele vai chegar que, na verdade, você tem que dar uma amortização de 17.526 centavos. Dou OK e tenho agora uma parcela a partir dali de R$200 a menos. Então, você conseguiu baixar o seu financiamento em R$200, dando uma amortização de 17.500 e alguns centavos. Isso aqui é excelente, porque você consegue se planejar de forma muito mais efetiva, sem ter que ficar entrando com os dados um a um. E aí, é claro, se você não conseguir utilizar essa função, você pode ir alterando até chegar no valor. E aí, quando eu olho os dados do meu financiamento, eles mudaram. Se eu copiar aqui e colar para cá, eu tenho que a amortização foi de 17.500,
Eu tenho um valor total gasto de 598 agora, porque mesmo eu tendo dado 17.500 de extra em formato de amortização, eu mato muitos valores em parcela. Então, o fato de eu estar gastando R$ 200 a menos todo mês, eu vou carregar os 20 anos de financiamento, como nós vimos aqui, mais o fato de eu carregar 20 anos com uma parcela de R$ 200 a menos, vai fazer eu gastar muito menos e aí no fim das contas o seu financiamento cai quase 30 mil graças a uma amortização que você fez de 17.500. Cai quase 30 mil líquido, porque o valor das parcelas cai quase 50 mil e como você deu 17 mil aqui de amortização, ele vai cair ali quase 30 mil. Então para você ver o impacto que tem esse planejamento de parcelas, nesse caso aqui, R$ 200 a menos todo mês. Agora nós vamos fazer um exercício diferente. Eu quero, ainda nesse mesmo mês de número 18, colocar uma amortização de tal forma que eu ganhe 5 anos de prazo. Então, ao invés de quitar com 20 anos, eu quero quitar com 15 anos, eu quero 5 anos a menos de prazo. Como que você faz isso? Mais uma vez, volta para cá, eu vou colocar um valor de R$ 1, só que agora eu vou no período, eu vou quitar no período. Então, o que eu tenho que fazer para amortizar 5 anos do meu financiamento? Essa próxima parcela que aqui estava, que deixava um período restante de 221 meses, eu tenho que derrubar 60 meses, que são 5 anos. Então, ele tem que ir para 161 meses. Eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz antes. Você pode vir aqui fazer na mão 10 mil, você pode vir aqui fazer 12 mil, ou você pode utilizar a ferramenta de atingir meta. Como que eu vou fazer a ferramenta de atingir meta? Vem no mês que você quer fazer amortização, coloca R$ 1 de amortização, seleciona período, e aí você vai vir em dados, teste de hipóteses, atingir meta, e aí o que você quer mudar? Eu quero que o número de parcelas restantes do mês seguinte, que era 221, eu quero que ela caia 5 anos. Então, se ela vai cair 5 anos, ela vai cair 60 meses e ela vai de 121 para 161. Então, é justamente essa dinâmica. Alternando o quê? Essa célula aqui. Eu quero que ele alterne a célula da amortização, encontrando valores diferentes, até que a célula do período remanescente do mês seguinte caia para 161. Quando eu faço isso, ele vai simulando até encontrar esse valor. 17, 309 e 15 é o valor que eu tenho que amortizar. Caso você não consiga usar a ferramenta de atingir meta, embora eu tenha explicado aqui, você pode ir alterando até você conseguir esse dado. Você precisa entender primeiro como a planilha funciona, entender qual é a dinâmica, tudo isso eu explico quando você adquire a planilha, e aí você seleciona para ele fazer essa amortização e consegue encontrar o valor. E aí quando você consegue utilizar e consegue saber qual é o valor, você volta para cá, você percebe que ele diminuiu, acabou ficando uma parcelinha para trás aqui, você pode, se você quiser acertar na mosca, refazer o exercício com uma parcela a menos aqui, ao invés de 161, você pode vir e fazer o atingir meta para que esse cara aqui seja 160, alternando essa célula aqui, vai muito do que você pode testar, e aí nesse caso, para cravar 180 meses de financiamento, você pode chegar no novo valor. Mas como eu tinha te dito, o meu intuito aqui era diminuir de um mês para o outro 5 anos, e eu consegui, e aí no fim das contas você tem esses valores aqui. Quando eu dou Ctrl C e jogo para cá, nós vamos poder analisar como que ficou o resultado. Basta eu pegar também o valor amortizado e jogo aqui. O que você tem nesse exercício que nós fizemos? Primeira coisa, a tabela ela vai conseguir simular para você rapidamente qualquer cenário que você quiser de amortização, tanto na parcela quanto no período. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que você percebe, você pode escolher um determinado mês e colocar na planilha o seu objetivo. Por exemplo, seu objetivo pode ser reduzir a parcela em R$ 200. Pode ser reduzir o prazo do financiamento em 5 anos. Tudo isso você consegue desenhar na planilha para que ela atue de uma forma diferente e aí você consiga esses resultados de forma imediata. É outra coisa que nós vimos. E uma última coisa interessante é que toda vez que você faz uma amortização, você consegue resultados muito interessantes de economia. Por exemplo, olha só, eu consigo diminuir a minha parcela em R$ 200 se eu fizer uma amortização de 17.500 na parcela lá no meu mês 18, que é o que nós tínhamos visto. Nesse cenário, você economiza praticamente 30 mil, quase 30 mil de economia fazendo esse processo de diminuir parcela. Só que você consegue também ganhar 5 anos de prazo, reduzindo o seu financiamento de 20 anos para 15 anos,
fazendo também no mês 18 uma amortização de 17.300, que é quase o mesmo patamar anterior. Só que nesse caso aqui, você vai diminuir mais de 100 mil o custo do seu financiamento. Você vai deixar de gastar quase o dobro do valor do bem para gastar 1,72 o valor do bem. Então, por meio do objetivo de diminuir 5 anos, você consegue diminuir 5 anos e aí você quitando antes, você evita pagar um monte de juros. Esse exercício que eu fiz aqui visa trazer para você a visibilidade de facilidade de uso da planilha. Segundo ponto, como que você consegue moldar a planilha para a sua realidade. Por exemplo, eu tenho a necessidade de quitar esse financiamento antes. O que eu tenho dado de amortização? Eu tenho a necessidade de diminuir o meu orçamento para isso em R$200 no mês. O que eu preciso dar de amortização? Então ela faz você se planejar de uma forma muito mais fácil e aí no fim das contas você vê que com isso você economiza muito mais do seu suado dinheiro, tá bom? Então reforço, essa planilha é bastante dinâmica, é bastante fácil, é uma planilha voltada para financiamentos em tabela price que você pode adquirir por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Espero que o vídeo tenha sido interessante para você, nós nos vemos por aí e até mais.